Vamos para mais uma atualização de um dos astros do momento. O 13 Atlas, quando foi visto a primeira vez, foi tratado como um cometa comum pelos astrônomos. Contudo, à medida em que ele foi se aproximando do nosso sistema solar, o 13 Atlas passou a apresentar características que não são tão comuns a cometas ou asteroides. Ele se tornou um objeto cósmico enigmático, sombrio, e parecia até ter vida própria, ou estar sendo controlado à distância. Agora, o telescópio espacial James Webb registrou algo que chega a ser irracional. Um tipo de estrutura na superfície do 13 Atlas que mais parece uma cidade. Vamos entender isso juntos. E que bom que estamos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Falamos muito sobre a aparência, a velocidade e a trajetória do 13 Atlas, desde que ele passou a ser estudado pela NASA, virando uma das principais estrelas das redes sociais e plataformas como YouTube e TikTok, e já sabemos bastante sobre ele. Além de ser mais rápido, ele também é maior do que o esperado, com um núcleo estimado em cerca de 5,6 quilômetros. Em meio a esse fascínio em torno do 13 Atlas, um detalhe chamou a atenção: o peso colossal estimado daquele objeto. Segundo a equipe de pesquisadores da Harvard liderada por Avi Loeb, ele pode ultrapassar os 33 bilhões de toneladas, concentradas num núcleo de cerca de 5,5 km de diâmetro. Esse número não é apenas impressionante, mas também indica que, apesar da forte liberação de gases registrada, a sua massa é suficiente para resistir a grandes variações de trajetória. Comparado a outros visitantes interestelares, como os conhecidos Oumuamua e o Borisov, o 13 Atlas se destaca. Ele é de 3 a 5 ordens de magnitude mais massivo que os seus predecessores, o que o torna uma verdadeira anomalia cósmica. Afinal, a lógica sugeriria que encontraríamos milhares de objetos menores antes de topar com um colosso deste. No entanto, ele é apenas o terceiro visitante desse tipo já registrado. Ainda que o gigante não supere o recordista Bernardinelli Bernstein, cujo núcleo atinge impressionantes 128 quilômetros e cerca de 500 trilhões de toneladas. É isso mesmo que você ouviu. A sua presença continua intrigando os cientistas. Para alguns, como Avi Loeb, o 13 Atlas desafia expectativas a ponto de abrir brechas nas especulações improváveis, como uma possível origem tecnológica. Para a maioria, no entanto, o consenso permanece. Trata-se de um cometa natural, mas incrivelmente massivo, e justamente por isso, um mistério que vale a pena acompanhar de perto. Apesar da alegação de Avi Loeb e de alguns outros cientistas, a NASA vem insistindo em tratá-lo como cometa. Por outro lado, ela assume o fato de ele não ser um cometa convencional, sendo de altíssimo interesse científico. Afinal, além de ser o terceiro objeto interestelar que se tem registro a aparecer em nossa vizinhança, é também o objeto originado de uma região completamente diferente da nossa galáxia, e pode ser muito mais antigo do que qualquer um dos corpos celestes conhecidos no Sistema Solar. Já nas primeiras observações, Loeb alegou que, pelo que sabia até então, não seria um cometa, mas provavelmente uma sonda interestelar enviada por uma civilização inteligente com potencial suficiente para destruir o planeta Terra. Ele usou a hipótese da Floresta Negra para postular que o objeto poderia ser uma nave hostil procurando planetas para conquistar. Essa hipótese é uma ideia simples, mas, claro, muito assustadora. O universo seria como uma floresta negra silenciosa, onde cada civilização é um caçador armado. Todos sabem que existem outros caçadores na mata, mas não sabem quais as suas intenções. Como não há garantias de que outro ser não seja hostil, a estratégia mais segura é permanecer em silêncio absoluto e, se detectar outra presença, eliminá-la antes de ser eliminado.
Disso, podemos tirar uma pergunta inquietante. Será que ficaremos mais tranquilos ou mais decepcionados se o 3I Atlas for apenas um cometa? Já pensou nisso? O astrofísico Dr. Avi Loeb acredita que tal confirmação, ao menos para ele, será realmente uma notícia confortadora. Caso contrário, a humanidade terá um grande problema a ser resolvido: enfrentar uma tecnologia muito mais avançada e lidar com o que não pode ser visto numa floresta escura e silenciosa. Por outro lado, para aqueles que acreditam fielmente como Loeb em vidas extraterrestres e naves espaciais capazes de cruzar galáxias e conquistar mundos, pode ser um tanto decepcionante, já que cada evento anômalo no universo traz consigo uma ponta de esperança de ser algo que ainda não conhecemos. De toda forma, o 3I Atlas ainda é um mistério enorme nesse cardume astronômico e está deixando vários pontos sem explicação, que fazem com que ele permaneça semi-oculto na floresta negra do universo. A primeira coisa que deixou os cientistas em dúvida foi a alteração da velocidade do objeto em sua trajetória. Lembra disso? Porque cometas e asteroides não mudam de velocidade sem que haja alguma interferência física, como um choque com outro objeto, por exemplo. Essa anomalia na velocidade de cruzeiro do 3I Atlas já foi o start para os primeiros questionamentos a respeito não só da sua origem, mas também das suas funcionalidades. Obviamente, se não fosse um astro natural, seria artificial e, portanto, ele teria lá as suas funções. E quais seriam elas? A partir de então, outras anomalias foram observadas no 3I Atlas, como, por exemplo, a mudança em sua cor. Por volta do dia 10 de setembro, o objeto errante simplesmente mudou de cor, tomando um tom verde esmeralda à medida que foi se aproximando do Sol. Isso levantou ainda mais questões, principalmente entre os mais aficionados e também pseudocientistas. Será que essa mudança, passamos a nos perguntar, foi intencional? Bem, alguns especialistas discordam dessa animação toda. Eles dizem que a mudança de cor ocorreu devido à incidência da luz solar sobre o objeto, cuja composição química na superfície pode ter sido alterada, liberando elementos raros do seu núcleo, causando essa mudança na cor original do objeto, segundo divulgou o spaceweather.com. Claro, há pessoas que não concordam muito com isso, dadas as demais características, não só físicas, mas também comportamentais do 3I Atlas. Um novo estudo feito sobre a polarização do 3I Atlas, isso é, a capacidade que ele tem de refletir ou emitir luz, fez um comparativo entre ele e outros cometas, como o 2I Borisov, entre outros. O resultado? Bem, para começar, o objeto apresenta um comportamento de luz único. Ele apresentou uma polarização negativa muito mais intensa e profunda do que qualquer outro objeto já observado no sistema solar. Num ângulo específico de 7 graus, a polarização atingiu um valor mínimo recorde de 2,7% negativos, algo significativo na astronomia. Essa característica é tão distinta que o 3I Atlas não se parece com nenhum dos cometas do nosso sistema. Por ser tão diferente, os cientistas sugerem que o 3I Atlas pode representar uma classe de cometas interestelares completamente nova e nunca antes vista. E talvez nem haja outra chance de ver um semelhante. Mas e essa agora de que o telescópio espacial James Webb teria detectado uma estrutura semelhante a uma cidade na superfície do 3I Atlas? Se isso for mesmo algo que temos que dar atenção, é mais do que plausível dizer que estamos lidando com uma tecnologia alienígena. Bem, por meio da NIRCam e da MIR, duas poderosas câmeras telescópicas, o James Webb trouxe imagens que pareciam desmentir as próprias leis da natureza.
As leituras térmicas revelaram padrões demasiadamente precisos na superfície do 3 de Atlas, linhas que se estendiam em corredores estreitos, junções em ângulos retos, cavidades com uma simetria geométrica, enfim, formas quase impossíveis de serem atribuídas ao acaso. Estaríamos diante de algo construído artificialmente? No começo, os cientistas preferiram colocar a culpa em ruídos do sensor, isto é, algum tipo de interferência que fez que a câmera tivesse uma leitura errada do objeto. Mas os dados persistiram. Cada nova coleta reforçava a mesma ideia perturbadora. Havia algo dentro do 3 de Atlas que não obedecia às formas caóticas geradas por erosão ou cristalização. Pelo contrário, parecia seguir um traçado. Alguém da equipe teve a boa ideia de converter aquelas proporções para uma escala terrestre, e o resultado surpreendeu. Para você ter uma ideia, era como se estivessem olhando para um mapa 2D de um lugar com quarteirões urbanos, replicados em módulos, como se uma lógica de arquitetura em grade tivesse sido empregada. A natureza não constrói retângulos repetitivos com uma perfeição matemática. A inteligência, sim. Mas não é apenas a geometria que incomodou. O núcleo do cometa emite calor, mas de uma forma irregular e estratégica. Pulsos infravermelhos surgiam apenas em determinados pontos, alinhados às estruturas internas. Não parecia uma dissipação natural, e sim algo em funcionamento. Algo que lembra a gestão térmica de sistemas artificiais, como reatores, talvez. É como caminhar por um edifício aparentemente abandonado, mas com salas específicas ainda ativas, quentes e vivas. As frequências eletromagnéticas indicaram haver partes ocas e blindadas no 3 de Atlas, que podem muito bem ser compartimentos projetados para resistir e armazenar algo. E isso tem feito com que o aparente devaneio de alguns pesquisadores possa sim se tornar uma hipótese a ser levada em consideração. Se a NASA nos esconde algo, ela tem os seus motivos políticos, mas há astrônomos e outros cientistas fazendo as mesmas observações e estudos sobre o 3 de Atlas. E sem medo de tabus, pode ser que estejamos diante de uma inteligência viva, de um outro lugar.